Jesus. Amém, irmãos? Eu vou deixar aqui em Apocalipse capítulo 4, diz assim adiante: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Vou dar início à leitura. Depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrarei-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, irmãos, aqui eu vou deixar aqui em versículo 2: e eu fui arrebatado em espírito, e que um trono estava posto no céu, e posto no céu, um trono posto no céu, e uma assentado sobre o trono. Então, irmãos, aqui diz em versículo 2, ele foi arrebatado em espírito. Aqui a palavra de Deus fala: eis que um trono estava posto no céu. Então, irmãos, ele avistou na revelação que ele foi arrebatado. Ele viu um trono. Um trono estava posto no céu, para você ver, irmão. Tinha um, né? E um assentado. Ele diz assim, que era uma pessoa que estava assentado no trono. E diz assim o versículo 3: eis que estava assentado era na aparência, versículo 3, eis que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspim e de sardonica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante às esmeraldas. Então, irmãos, aqui relata sobre esta passagem, né, dessa revelação, né, de João, que certamente, irmãos, como ele foi arrebatado, né, em espírito, e ali no versículo 13 ele começa, né, a se deparar os seus olhos, né, uma visão, né, e ali ele vê aquela situação, irmão. Então ele faz uma comparação, irmãos, né, da aparência, presta atenção, assentado era da aparência semelhante à pedra de jaspim e de sardonica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então, o versículo 4 vai fazer um entendimento melhor, irmão. E ao redor do trono havia, 24, irmãos, e via assentados sobre os tronos, e 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Então, irmãos, ele avistou 24 anciões sentados, né, no trono, vestido de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Então, irmãos, foi o que o nosso irmão João avistou, irmãos, numa revelação, né, porque ele estava na ilha de Patmos. Então ele foi arrebatado, irmãos, né, para a grande e gloriosa revelação de Apocalipse, entendeu? Então ele fala assim, e diz assim, versículo 5: e do trono saía relâmpagos e uma voz, e a voz, para você ver, vou ler de novo, isso, e relâmpagos e trovões, e a voz, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, uma revelação, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, revelação, né, grandiosa. Nosso irmão, né, avistou né, pela misericórdia divina, irmãos. E você vê como né? Diz assim, diante do trono ardia 7 lâmpadas, irmãos, de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, que revelação tremenda, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. E havia, versículo 6, e havia diante do trono como mar de vidros, semelhante às escritas, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, que revelação, cheio de olhos diante e por detrás. Aqui, irmãos, essa revelação fala, irmão, que versículo 6, para nós ter o entendimento melhor. E havia diante do trono como um mar de vidros, semelhante aos anciões, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então, irmão, aqui o nosso irmão João, ele, na revelação, ele vê, irmãos, né,
aqui diz assim, ao redor do trono, 4 animais. Então ele avistou ao redor do trono 4 animais, irmãos, cheios de olhos por diante e depois. Diz assim que a questão dessa revelação, que tipo assim, animais cheios de olhos, ó, para você ver, por diante e por detrás. Então, irmãos, essa revelação ele fala que animais, né, tinha olhos por detrás e pela frente também, irmãos. Então diz assim, nós está no versículo 6. Então vamos aqui, né? E o primeiro animal era semelhante, ó, para você ver, semelhante, ó, um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E 4 animais era semelhante a uma águia voando. Irmãos, para você ver que relato bíblico, irmãos, interessante, né? Era versículo 6, aí eu vim versículo 7. Ó, repetir. E o primeiro animal era semelhante a um leão, irmãos. Ó, que tremendo. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Ó, irmãos, foi uma visão depois do arrebatamento, né? E ali ele começou a ver, né, o que Deus tinha mostrado para ele. Então, irmãos, se compara, irmãos, assim, que grandioso, né, irmãos, né, a misericórdia de Deus, a mostrar um homem, irmãos, né, um discípulo do nosso Senhor Jesus, as coisas que iam acontecer em Apocalipse. E para você ver que diz assim, o rosto como de homem, e 4 animais, era semelhante a uma águia, voando, e os 4 animais tinha cada um, tinha cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor, por dentro, estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era em que ia adivinhar. Irmãos, aqui nosso irmão relata que eles dizendo, Santo, Santo é o Senhor, Deus de todo poderoso, que era a quem adivinha. Então, irmãos, louvado seja o nome de Deus. A Bíblia relata, irmãos, que no céu relata gloriosamente, irmãos, né, grandiosidade lá no céu, lá é adoração continuamente, irmãos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e quem que há de vir. Então, irmãos, aqui, irmãos, tremendamente, irmãos, nosso Deus, né, ali exaltado e glorificado todo o tempo, né? Então, irmãos, enquanto, ó, diz assim o 9, e quantos animais dava glória e honra, ações de graça aos que estavam ao trono e sempre. E os 20, ó, para você ver, e os 24 anciões prostravam diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam e que vivia e vive para todo o sempre. E lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é ao Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, é de muito agrado, de muita honra, irmãos, se estar passando essa leitura para os irmãos, que os meus irmãos venham aceitar de todo o coração, que Deus possa dar o entendimento, né, cada dia, né, à busca, irmãos, né, e obrigado por esta oportunidade que o meu Deus me deu para me passar esta pequena mensagem em nome de Jesus.